Bendito seja o nome de Deus, porque estamos juntos novamente. E o assunto de hoje é tremendo. Uma advertência contra o falso culto. Por isso esse nome, falso culto. Tá bem? Vamos orar juntos. Santo Deus e amado Pai, não queremos ter um culto falso, Senhor. Nos ensine, trabalhe conosco, nos tire de onde o Senhor não pode estar. Abençoa-nos agora ao estudarmos em nome de Jesus. Amém. Que indica que as mensagens da hora do juízo e da queda de Babilônia constituem partes integrantes da tríplice mensagem. O que é tríplice mensagem? Há uma mensagem última a ser pregada na terra. Para que você entenda melhor, deixa eu te dizer uma coisa. Desde que o mundo é mundo, Deus está mandando mensagens para todos os habitantes da terra. Mensagens de advertência, de instrução, de direcionamento. Vai chegar a hora que será a última mensagem e nenhuma outra. E Deus dividiu essa mensagem em 3 partes, tríplice mensagem. Está em Apocalipse 14. João viu um anjo que é mensageiro voando pelo meio do céu, pregando para todos os habitantes da terra. Uma mensagem dividida em 3 partes. A primeira que mostra a hora do juízo, a segunda dizendo que Babilônia caiu, e isso é muito sério. Qual é a terceira? Observe o que você precisa ver. Que indica que as mensagens da hora do juízo e da queda de Babilônia constituem partes integrantes da tríplice mensagem. Apocalipse 14, 9 diz assim: E seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem... Apareceu quem aqui no meio da nossa história? A besta. E receber o sinal na testa ou na mão. O que é isso? Quer dizer que seguiu-se ainda um terceiro anjo, há ainda uma terceira mensagem, além da primeira que fala da hora do juízo, a segunda que fala que Babilônia caiu. Ainda existe uma terceira, dizendo abertamente alguma coisa. Que apostasia da adoração de Deus é mencionada nesta terceira mensagem? Diz assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem... então tem gente adorando a besta e a sua imagem? E receber o sinal na testa ou na mão? Então haverá um sinal na testa e na mão? Sim, vamos entender o que é isso. Qual será a sorte dos que, em vez de adorarem a Deus, adotarem este falso culto? Apocalipse 14, 10 e 11. Olha o que diz. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Então Deus também tem um vinho a oferecer para o mundo, sim. A Babilônia oferece, olha o que eu vou te dizer, o vinho das prostituições dela, mas Deus tem um cálice de retribuição a dar. Você pensa a quantidade de pecado e de miséria que tem acontecido nesse planeta desde que o mundo é mundo? Isto ofende diretamente a quem? Ao Criador de tudo. Nunca foi plano de Deus que qualquer pessoa morresse. Nunca foi plano de Deus que qualquer família se separasse, que qualquer pai deixasse seus filhos, que houvesse adultério, que houvesse essa angústia sem fim que tem no planeta, miséria, sofrimento, drogas, hospitais. Meus irmãos, não era para ter havido um só hospital, nenhuma cadeia, nenhuma pessoa sofrendo. Tudo isso é um sofrimento terrível para o Deus eterno. Ele tem uma retribuição, ele tem algo para oferecer. Ele diz o cálice da ira de Deus. Leia de novo o verso 10. Quem adorar essa tal de besta, quem adorar a imagem da besta, quem receber o sinal dela em sua testa ou em sua mão, olha o que diz o verso 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Tremendo isso. Verso 11, e a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e sua imagem, e aquele que receber o sinal de seu nome. Que terrível, né? É uma destruição para sempre. Mais outro detalhe, Isaías 33, vai para Isaías 33, temos mais mensagem aqui de Deus para nós, para que entendamos o que é que o Senhor Deus diz que vai acontecer com quem mantém um culto falso, quem mantém um culto errado, tá bom? Então vai, Isaías capítulo 33, verso 13 a 17, diz assim:
Ouvi, vós os que estáis longe, e que tenho feito, vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombrarão. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode de suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e que fecha os olhos para não ver o mal. Agora o 16. Este habitará nas alturas e fortalezas das rochas serão o seu refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os seus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Veja mais o 34, de 1 a 10. Chegai-vos, ó nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-os à matança, e os mortos serão arremessados, de seu corpo subirá o mau cheiro, como o seu sangue os montes se derreterão. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Observe o que mais diz aqui, olhe só. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá o seu povo do meu anátema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura de sangue de cordeiros e de bodes, de gordura de rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosna, a grande matança na terra de Edom. 1 Coríntios 3,13, vamos passar para esta parte, 1 Coríntios 3,13, olha o que o Senhor Deus tem aqui para nós. 1 Coríntios capítulo 3, 13, diz assim, observe que sério isso. 1 Coríntios capítulo 3, verso 13 diz: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Me dói ler isso, mas é verdade. Vai para o livro de Hebreus, por favor, capítulo 12, verso 29. Por favor, leia esses versos e veja que seriedade isso. Você pode dizer, mas eu estou me assustando. Por favor, é importante que você leia, está na Bíblia. É importante que se veja isso, que se tenha noção dessas verdades. Por favor, Hebreus 12, verso 29. Olha o que o Senhor Deus diz aqui para nós. Eu fico agradecida a Deus, né? Para que o Senhor Deus, na sua misericordiosa bondade, me mostre e me diga o que vai acontecer. Hebreus 12, 29 diz, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Como são descritos os que atendem a essa advertência? As pessoas que atendem à advertência de Deus, que pensam nisso, que trabalham a sua mente e a sua vida para andar de acordo com Deus, como é que eles são chamados na Bíblia? Apocalipse 12, por favor, observe, Apocalipse 14, verso 12. Olha como o Senhor Deus os chama. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não adianta só a fé em Jesus, tem que ter o que também? Os mandamentos de Deus. Como Deus os chama? De santos. Isso é sério, não é? São o povo dele. Isso é muito, muito, muito sério, meus irmãos. Muito sério. Observe aqui. Que descrição é feita da besta contra cuja adoração é dada esta mensagem final de advertência? Vamos ver a descrição da besta? Apocalipse 13, verso 1 e 2. Eu sei que eu já li esse pedacinho com você, mas agora vai fazer mais sentido. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Lembra do sonho de Daniel, capítulo 7, que ele viu sair do mar um animal, 4 animais. Aqui há um outro animal saindo do meio das pessoas. Mar em profecia é povos, né? Então vamos lá. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmias. E a besta que vi
Era semelhante ao leopardo, você lembra disso? Os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe seu poder, o seu trono e grande poderio. Isso é muito sério. No animal surgido do mar, se combinam os símbolos do 7º capítulo de Daniel, representado pela Grécia, Medo-Pérsia e Babilônia. As palavras blasfemas por ele proferidas, a perseguição que moveu aos santos, o tempo em que foi designado, Apocalipse 13, 5 a 7, mostram que esse animal, sob uma das 7 cabeças, é idêntico à ponta pequena da visão do capítulo 7 de Daniel, a Babilônia moderna, ou o papado. Ver um estudo sobre, lembra que nós estudamos sobre o reino do anticristo? Nós estudamos sobre isso, nós estudamos sobre qual era aquela ponta pequena que havia surgido entre os 10 chifres do animal terrível e espantoso de Daniel 7, que derrubou 3 quando se levantou, que falava blasfêmias, que perseguiu o povo de Deus, que mudou a verdade em mentira. Observe, o falso culto aqui chamado adoração da besta é prestar ao papado a homenagem devida a Deus somente. O sistema de religião sancionado pelo papado é o paganismo da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia e Roma, indicado pelo caráter híbrido da besta. Apocalipse 13, verso 2, diz que ela é uma mistura de todos estes reinos, disfarçados sobre formas e nomes de cristianismo. O pontífice máximo das antigas religiões pagãs teve sucessor no Papa, que é o cabeça do sacerdócio romano, e que no exercício de suas funções sacerdotais arrebatou a mediação de Cristo e substituiu-a por um sistema de mediação humana, cumprindo assim a profecia relatada no 8º capítulo de Daniel. Você se lembra quando estudamos o capítulo 8, mostrando claramente que aquela ponta pequena colocou para baixo o santuário de Deus, o trabalho de mediação de Jesus, e colocou o trabalho de Maria e dos santos. Gente que, na verdade, estão mortas. Essas pessoas que morreram, elas não estão no céu. Então é colocado como algo fictício para tomar o lugar da mediação que só Jesus é capaz de fazer no céu. Que desafio é feito pelos que adoram a besta? Apocalipse 13, verso 4, diz assim: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha que coisa séria. Este estudo está dizendo para você que a besta é o próprio papado. É isso mesmo que você está ouvindo. Mas diz que quando alguém adora a besta, está adorando a quem? O próprio dragão que deu autoridade à besta. Isso é muito sério. Que especificações do homem do pecado são assim plenamente satisfeitas? Dá uma olhadinha para que você veja 2 Tessalonicenses 2. Por favor, vai para 2 Tessalonicenses. Observe com seriedade, com muita oração, essa parte tão séria do trabalho do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Você entendeu a seriedade disso? Isso é muito sério. Muito, muito, muito sério. Nós já estudamos sobre isso. A atitude do papado frente ao mundo, como parece-se Deus, quer colocar-se numa posição de perdoar pecados, de criar leis, de dizer que eles são capazes de fazer o que o próprio Jesus faz. A mediação, tremendo, tremendo. Você estudou e já viu que tivemos o estudo sobre isso. Que deu Babilônia a beber a todas as nações? O que era que tinha dado? Dá uma olhadinha. Lembra? Apocalipse 14, 8. Diz que ela deu o quê? O que ela tinha dado? Vai para Apocalipse 14, 8. Eu sei que você entendeu, mas eu quero que você veja de novo. Apocalipse 14, 8 disse: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira das suas prostituições. Isso é sério. Quais são as prostituições? Já expliquei para você. São todas aquelas doutrinas erradas, criadas por homens, que são dadas aos povos da terra, para que eles assim, enganados, pensem que estão prestando homenagem ao Deus eterno. Olha só, que terão de beber os que aceitam os ensinos de Babilônia,
rendendo assim homenagem à besta. Apocalipse 14:10. Olha só o que diz aqui. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que deitou o não misturado no cálice de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Me dói o coração, sabe? O cálice de Deus, que contém um novo concerto no sangue de Cristo, e o cálice do vinho da ira da Babilônia são ambos oferecidos ao mundo. Deus oferece, a Babilônia também oferece. Na verdade, é Satanás oferecendo. Beber do primeiro, do cálice de Deus, isto é, aceitar os ensinos do evangelho verdadeiro, é receber vida eterna. Mas beber do vinho de Babilônia, isto é, aceitar o evangelho falso ensinado pelo papado, resultará em beber o vinho da ira de Deus, do cálice de sua indignação. O evangelho verdadeiro significa vida eterna, o falso evangelho significa morte eterna. Por que é tão importante eu te explicar isso? Sob que ameaçadora penalidade é imposto o culto da imagem da besta. Apocalipse 13:15. Gente, é importante você entender que eles vão nos obrigar a adorar a besta. Presta atenção. Apocalipse 13:15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a besta. Vai haver um decreto de morte? Sim. Vai haver um decreto de morte para aqueles que recusarem adorar a besta. Como é a maneira de adorar a besta? Aceitando o que a besta, que o papado pedir para ser feito, para ser a maneira como o papado induzir a religião no mundo. É isso mesmo que você está ouvindo. Uma das induções da religião falsa é guardar o domingo em vez do sábado, dizendo que o sábado é o dia de Deus, sendo que o Senhor Deus não foi isso que o Senhor Deus pediu, né? Agora, explica uma coisa seríssima. Que boicote universal será aplicado como tentativa de induzir todos a receberem a imagem da besta? Apocalipse 13:16 e 17. Olha o que diz aqui. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita e na testa. A mão direita é sinal onde você trabalha. Olhe bem. E a testa é sinal de consciência. Lembra que o Apocalipse, ele é todo simbólico. Lembra disso? Então, muito do que se pode entender aqui. Com ela você trabalha, com a mente você decide. Então, presta atenção. Claro que é a indução do domingo, mas continue vendo. Observe aqui que a pergunta é muito clara. Olhe bem. Que boicote universal será aplicado como tentativa de induzir todos a receberem o sinal da besta? É o 16 e o 17, diz assim. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Você tem que entender tudo isso, qual é o sinal da besta, qual é o número do seu nome. Tá bom? Isso é muito sério. Então será imposto que adore a besta, senão você não vai precisar comprar e nem vender. Olha bem, concernente ao sinal da besta, você tem que se lembrar do estudo do selo de Deus. Lembra disso? Se o selo de Deus é o sábado, qual é o sinal da besta? Qual é o selo da besta? O sinal de Deus sobre seus filhos é o sábado. Qual é o sinal da besta? É o domingo, irmãos queridos. É óbvio, foi aquilo que é a marca principal da Igreja Católica. Ela diz que eu tenho autoridade para mudar até a lei de Deus. Você estudou isso comigo. Qual é o poder real que opera por meio da besta e da sua imagem, exigindo adoração? O que é que está por trás dela? Por favor, veja Apocalipse 13:2, diz assim, o finalzinho, diz, o dragão deu-lhe seu poder, o seu trono e grande poderio. Quem é o dragão? Satanás. Agora veja, quem é esse dragão? Apocalipse 12:9. Para você entender direitinho, Apocalipse 12:9 diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Quem é o dragão? É o próprio Satanás. Como tentou o diabo induzir a Jesus a adorá-lo? O maior desejo de Satanás é que ele seja adorado. Ele faz qualquer coisa para que o adoremos. Por que isso? Porque é o maior desejo dele, desde o céu ele queria isso. Desde que ele estava lá, ele queria tirar Deus do lugar para que ele subisse, tivesse honra
Isso é muito sério. Então ele faz qualquer coisa para você e eu adorá-lo. Por que é que ele fez isso? É muito sério que você entenda. Ele então cria um poder na terra, porque as pessoas vão adorá-lo pelo poder que ele representa. E quando ele não consegue, ele fala, eu até obrigo a fazer como eu quero. Observe que coisa séria isso daqui. Como tentou o diabo induzir Jesus a adorá-lo? Lembra disso de Lucas 5? Vai lá. Vai para Lucas capítulo 5, foi na tentação de Cristo, tá? É muito importante que você veja isso, porque ele não mudou de tática. Ele tentou isso com Jesus, Jesus não caiu nisso, e nós imploramos a Deus que nenhum de nós venha cair também. Existe poder diante de Deus para que isso não aconteça conosco. São Lucas 4, versos 5 e 7 diz, e o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O que o diabo mais queria com Jesus? Que Jesus o adorasse. Maior desejo do diabo. Ele sabe que Jesus não vai adorá-lo nunca. Jesus já o venceu. Agora ele tenta fazer com quem o adore. Você e a mim. Através do quê? Do que ele criou. Como mostrou Jesus sua lealdade a Deus? São Lucas 4, 8. Olha só, está aqui bem claro. São Lucas 4, verso 8. Olha como é que ele fez. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Bendito seja o nome de Deus. Agora eu vou dar uma explicação sobre essa última parte. A tríplice mensagem angélica, aquela de Apocalipse 14, do 6 até o 12, tá bom? Lembra? O anjo, a última mensagem que o mundo vai ouvir do primeiro anjo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. A segunda mensagem, caiu a Babilônia, que tem dado a beber a todos o vinho da ira da sua fornicação. A terceira mensagem, falando sobre a marca da besta, o nome da besta, que os povos da terra iriam adorar a besta. A terceira mensagem angélica é a maior ameaça da Bíblia. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o seu sinal na mão ou na testa, e esse também beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, sobre o cálice de sua ira. Isso é muito sério, irmãos. Agora presta atenção. Olha só, a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, 6 a 12 é proclamada em relação com as cenas finais do grande conflito entre Cristo e Satanás. Lúcifer procurou pôr-se no lugar de Deus. Em Isaías 14 está escrito que Lúcifer queria o lugar de Deus do verso 12 a 14. Olha bem, e tomar para si a honra que é devida a Deus somente. A prova final é quanto aos mandamentos de Deus. Os que reconhecem a supremacia da besta, prestando obediência à lei de Deus, mudada e violentada pelo papado, quando o exemplar verdadeiro for claramente definido, adorarão, em assim fazendo, a besta e a sua imagem e receberão seu sinal. É verdade. Quem seguir a mudança que um homem fez, deixando de adorar a Deus do jeito que Deus pediu em seus mandamentos, estarão adorando o próprio Satanás, porque adoram o que Satanás pediu que este poder na terra faça. Tais pessoas tomam o lado de Satanás em sua rebelião contra a autoridade de Deus. Falo isso com muita dor, mas também com muita alegria, porque você ainda tem chance de tomar a sua decisão e dizer não ao que está errado. Quantos cederão aos reclamos do culto à besta? Apocalipse 13, 8. Gente, essa é uma das partes para mim mais tristes da Bíblia. Apocalipse 13, 8. Olha o que diz. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas haverá um pouquinho de gente que não vai seguir isso, porque terão seus nomes escritos no livro da vida. Isso mesmo. Na mensagem da hora do juízo, a quem são todos chamados a temer, glorificar e adorar? Apocalipse 14, verso 7 diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas.
Quem cantará o cântico de Moisés e do Cordeiro junto ao mar de vidro? Algumas pessoas não irão permanecer infiéis. Algumas pessoas tomarão parte no grupo que irá cantar o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 15, verso 2 e 4. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Então vai ter gente vitoriosa da besta? Sim, é você e eu pela graça e poder de Jesus. Porque nossos olhos foram abertos agora. E também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal, e o número do seu nome, estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus nas mãos. Louvado seja o nome de Deus. Verso 3 agora. E cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Misericordioso Deus, bendito Senhor. Olha, o que mais? O verso 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e que não te magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, pois todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Glória ao nome do Senhor Jesus, que não nos deixa enganados, que não permite que permaneçamos enganados. Eu rogo a você, peço a você em nome de Jesus, que tome o seu tempo na sua casa, agora, ao ajoelhar-se e clamar a Deus, pedindo: Senhor, na sua misericordiosa bondade, trabalhe comigo, trabalhe com a minha família, trabalhe com a minha casa, me ajude a tomar a decisão agora diante de Deus. Eu vou orar com você. Santo Deus e amado Pai, obrigada por nos ter livrado de nós mesmos, de nossos enganos, que nossos pais passaram. Dá-nos a chance agora, Senhor, de aprender de Ti, de aprender a Teu respeito. Que em nome de Jesus a Tua bênção se veja em nossa vida, Sua força se veja em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você e que seja tocado pelo Espírito de Deus para sair de Babilônia, para unir-se ao povo de Deus que proclamam as 3 últimas mensagens que esse mundo precisa ouvir. Deus abençoe você e até o próximo estudo.